Graça e paz, meu amado. Gostaria de lhe trazer uma palavra de encorajamento, para que você tenha a força divina, ou seja, a força de Deus, para continuar a carreira que lhe está proposta, que tenha prazer pela vida, apesar das provações, apesar das muitas tentações. E eu sei que tem momentos que parece que temos tentações tão fortes, que elas sobrepassam a nossa capacidade. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, sempre que vierem tentações, Deus ele nunca vai permitir que elas sejam maiores que a sua capacidade de suportá-las. E também Deus sempre deixará um escape, uma forma de não ceder ao pecado, uma forma de não cair na tentação. Essa é uma garantia bíblica que Deus deixa para nós em 1 Coríntios 10, 13. E também quando nós vamos para Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, nós entendemos um propósito diante das provações, diante das tentações. A Bíblia diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Esse cairdes, a melhor tradução seria quando enfrentares ou passares por várias tentações. Eu tenho aqui a Bíblia com a versão Bíblia de Jerusalém que diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações. E também a Almeida Revista Atualizada que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Faz uma pergunta que vem à mente é como me alegrar ou por que eu devo ficar alegre com problemas na área da família, da saúde, das finanças, problemas pessoais, problemas espirituais. Por que eu devo me alegrar com esses problemas? Até mesmo com os problemas que vieram de 2020 para 2021. Por quê? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé, ela opera a paciência. Quando a nossa fé ela é provada, ou seja, ela passa por uma avaliação, ela é submetida a um teste de qualidade, como se recebesse um selo do Inmetro espiritual. Existem vários tipos de fé. Existe inclusive a fé que é morta. E aqui, quando nós dizemos que temos fé, passamos por uma prova e uma vez que somos aprovados, a Bíblia diz que ela produz perseverança. E não somente isso. Versículo seguinte, que é o 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, ou seja, uma perseverança com obra perfeita, para que sejais perfeitos, ou seja, maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. A aprovação, ela produz maturidade, integridade. Ela aprimora o caráter do cristão. Isso é muito importante. Nós temos, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão, ele foi levado a passar por uma provação onde o seu filho foi colocado em xeque. Ou seja, Deus estava provando o amor de Abraão, se ele amava a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu próprio filho, o amado Isaque. E Abraão, ele foi, nós bem sabemos, aprovado. E a Bíblia diz em Gênesis 22, versículo 12, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, ele manteve a sua fidelidade a Deus, mesmo que aquilo estava doendo no seu coração, mesmo que aquilo lhe parecia muito difícil, uma prova muito grande. Ele foi fiel, ele manteve a sua fidelidade e com certeza ele recebeu o selo espiritual de uma fé verdadeira, de uma fé genuína. Eu pergunto a você, diante das provações que você tem enfrentado, você tem recebido a aprovação dos céus? Porque quando nós não somos aprovados, ou seja, quando não alcançamos a média e temos então que repetir, aquilo não é gostoso. Eu conheço pessoas que tentaram várias vezes serem aprovadas no exame de legislação de trânsito.
e também no exame de rua. E tentaram 1, 2, 3. O que acontece quando a pessoa é reprovada? Ela tem que passar de novo pela mesma prova, e de novo, até ser aprovada. O que eu lhe recomendo é que diante da provação, que sempre vem de Deus para te fazer melhor, para te qualificar, para te deixar mais espiritual, mais próximo do Senhor, que você seja aprovado, para que Ele não tenha que repetir esta mesma prova através de situações distintas, mas a mesma prova. E Ele quer saber. A Bíblia diz que Ele está buscando pessoas que o adorem, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e também em verdade. Pessoas que se aproximem de Deus por quem Ele é e não pelo que Ele tem a oferecer. Verdadeiros adoradores. Então, o que eu lhe recomendo é siga em frente. Se alegre quando isso estiver acontecendo, porque você está passando por uma prova. E nessa avaliação, nessa inspeção de qualidade, você sendo aprovado, com certeza você se torna uma pessoa mais madura, perfeita. É a palavra, a expressão que Deus usa. Uma pessoa com uma integridade superior. Por quê? Porque ama a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar esses probleminhas que nós temos aqui na terra com a glória que está nos céus, que nos será revelada. De forma alguma. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele diz isso num momento de extremo caos em seu país. E aqui ele diz, olha, ainda que tudo dê errado, a Bíblia diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Assim deve ser com a sua vida e também com a minha vida. Ainda que tudo esteja dando errado no campo da política, no campo da economia, no campo afetivo, no campo familiar, não importa. Você deve se comprometer a dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus de eternidade passada e eternidade futura. É um Deus de amor, é um Deus benigno, é um Deus sólido, é uma rocha. Então vale a pena. Nele sim, Ele nunca, mas nunca irá lhe decepcionar. Que Deus o abençoe.